Olá, aqui é o professor Daniel Brito. Estamos na parte 2 do vídeo onde falamos do espinho na carne de Paulo. O que seria o espinho? Para que já a gente leu ali em 2 Coríntios, capítulo 12, versículos 7, 8 e 9, a gente já sabe o motivo de Deus ter colocado esse espinho. Aí eu passei uma definição para você de espinho, muito ligado à maldição, ligado a castigo, né? Você viu ali na Bíblia. Falei de uma primeira opção que seria, né, Alexandre, provavelmente, aquele homem que se apostatou da fé e estava dando uma dor de cabeça para o apóstolo Paulo muito grande. Poderia ser os judaizantes, aqueles cristãos judeus, né, que queriam impor para os gentios que eles teriam que praticar aqueles rituais, toda aquela religiosidade. E sabemos nós que o primeiro concílio da igreja, né, está ali em Atos, no capítulo 15 de Atos, primeiro concílio da igreja lá em Jerusalém, foi já debatido essas coisas, inclusive os apóstolos entraram, né, ali no debate, Pedro, Paulo também ficou com a palavra, e foi decidido que não há necessidade de um gentio que aceitava Cristo, né, tá praticando coisas que só convêm aos judeus, tá bom? Então nós vamos aqui falar de uma terceira opção. Eu falei da primeira, da segunda. E a terceira opção fica aí com os falsos apóstolos. Eita, ainda tinha isso. Além do apóstolo Paulo ter que enfrentar pessoas individualmente, tinha que enfrentar judaizantes, tinha que enfrentar falsos apóstolos. Lá em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 13, a gente vê isso. Mas antes de eu dar essa terceira opção, fica aí, uma pessoa ficou em dúvida, sempre fica, né? Pode um homem ser mensageiro de Satanás, né? Às vezes acha que isso é heresia da parte dos evangélicos, né? Nós pentecostais, inclusive, né? Falar que uma pessoa pode ser mensageiro de Satanás, pode ser usado por Satanás. Mas se você for lá no livro de Mateus, no capítulo 16, no versículo 23, olha só, não sei se você está lembrado quando Jesus prediz a sua morte. Olha só o que acontece. Versículo 21 do capítulo 16 de Mateus. Desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muitas coisas dos anciões e dos principais sacerdotes e dos escribas e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. E Pedro, preste bem atenção nisso, e Pedro, tornando-o de parte, começou a repreendê-lo dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Meu irmão. Jesus, filho de Deus, né? Claro que ele discerniu que não era ali Pedro falando, mas era Satanás da boca de Pedro. Então Pedro, naquele momento, ele foi mensageiro de Satanás. Incrível que pareça. No versículo 23 é a comprovação do que eu estou falando. Olha lá. Ele, porém, voltando-se a Pedro, Jesus, olhou para Pedro e olha só o que ele disse: para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo, porque não compreende as coisas que são de Deus, mas só as coisas que são dos homens. Então, meu querido, minha querida, né? Existem certas situações que tem pessoas que realmente acabam por algum motivo sendo instrumento de Satanás, tá bom? Encerrando aí, tá? Essa explicação. A terceira opção, os falsos apóstolos. Existia falso? Existia. 2 Coríntios 11, 3. O qual ele compara com Satanás, inclusive. Ele compara os falsos apóstolos com Satanás. Está lá em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 14. Então, preste bem atenção nisso. Inclusive, também,
Paulo, o apóstolo Paulo, ele chama os coríntios, né, de sofredores por deixar esses falsos apóstolos, né, ferir os seus rostos. Se você for lá em 2 Coríntios capítulo 11, versículo 10, você vai ver isso. Claro que é uma metáfora, ferir, não é bater e tal, mas ferir de alguma forma. E aí ele diz aqui, inclusive esses opositores em Coríntios, eles diziam que Paulo não tinha credencial de apóstolo. Oh, vocês acreditam que ainda perdi um tempo falando isso do apóstolo Paulo? Você vê lá em 2 Coríntios 4:2. Que Paulo, inclusive, não era confiável. 2 Coríntios 10:2, você vai ver isso. Que Paulo não tinha caráter, que não tinha carisma. Você vai ver em 2 Coríntios 11, versículos 5 e 6. Inclusive, eles acusavam o apóstolo Paulo de nem ter chamada. 2 Coríntios 12:11. Ah, meu irmão. Isso é que pisar no calo de alguém, hein? Né? Já disseram que eu não tinha chamada. Ixi, rapaz, doeu demais. Entendeu? Tem muita gente presunçosa. Que só porque algo não dá certo, uma tarefa não dá certo, alguma coisa não dá certo, tá entendendo? Aí já quer insinuar esse tipo de coisa. Tá? Então, o apóstolo Paulo sofreu muito com isso. Né? Ele sai em sua defesa, tá entendendo? A gente vê isso em 2 Coríntios capítulo 11, tá? Ele vai se defendendo desses questionamentos todos, né? E a sua condição de judeu, inclusive, lá em 2 Coríntios capítulo 11. Então, isso aí, essa terceira opção pode ser, sim, o espinho na carne que o apóstolo Paulo pediu 3 vezes, orando a Deus, para que se livrasse disso. Porque esses falsos apóstolos, eles feriram muito, mas muito, o apóstolo Paulo com palavras. E eu te digo uma coisa, às vezes uma palavra dói mais que, né, um empurrão, né? Dói mais que fisicamente, porque fica na mente, né, aquela palavra, fica ali. Eu já quero aconselhar você, quando vir uma palavra negativa, entra aqui, sai aqui, fique tranquilo, não ligue, não guarde essa palavra. Não guarde para você. Deixa tudo nas mãos do Senhor. Temos outras opções? Teríamos outras opções. Agora, eu fico chateado porque tem alguns que chegam a dizer, né, que esse espinho na carne era um desejo sexual. Que ele não se casou, ou que ele inclusive, poderia ser até homossexual. Gente, isso é muita falta de estudo bíblico, conhecimento bíblico. Sabemos que ele optou. Você vai lá em 1 Coríntios capítulo 7, no versículo 26 ao 28, você vai ver que ele optou, né, por ser uma espécie de eunuco, porque ele sabia o quão espinhosa seria, né, a obra. Então ele decidiu ser uma espécie, entendeu, de eunuco, que eu digo eunuco porque não casa, não tinha, né, não tinha mulher, esposa, mas ele optou. Ele ainda deixa claro, né, nem todos têm esse dom. Ele tinha esse dom então, né, de fazer só a obra de Deus. Então, aí vem uma pessoa e vem falar algo absurdo desse. Poderia, sim, também, eu dar uma quarta opção, falar, por exemplo, da enfermidade, de uma doença, que o apóstolo Paulo provavelmente tinha na visão, né, que o impedia, inclusive, de escrever. A gente vê em 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 21, a gente vê em Gálatas, capítulo 6, Gálatas, capítulo 4, Colossenses, capítulo 4, 2 Tessalonicenses, lá no capítulo 3, versículo 17. Então a gente nota que ele tinha umas dificuldades. Mas eu não acredito nisso. Então, qual seria, professor Daniel Brito, na minha opinião, seria esses falsos apóstolos
a terceira opção, né? Porque de tantas as coisas que esse homem foi acusado, de tantas as coisas, tantos questionamentos a respeito dele, e ele ali fazendo a obra de Deus, pagando o preço, né? Pagando um preço altíssimo para fazer a obra de Deus. Ainda vinha essas pessoas falar essas coisas dele. Então eu quero aqui deixar um forte abraço. Termino aqui o vídeo falando do que seria o espinho da carne de Paulo. E se você está com espinho, se preocupa não. Ora, coloque na mão do Senhor. Deus vai te consolar. Deus vai te abençoar. Obrigado.